Oi! Já é metade do ano, como passa rápido, parece clichê falar, mas é uma grande verdade. Eu tava aqui pensando que vídeo vou gravar e me deparei que já era metade do ano e pensei em gravar um vídeo falando qual é o meu top 3 livros favoritos que eu li este ano. Então, neste vídeo, eu vou mostrar os 3 livros que aqueceram o meu coração. Mas antes de eu mostrar os meus livros, eu quero que tu vá aqui, curta esse vídeo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual que foi o livro que tu mais gostou de fazer a leitura esse ano. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é este daqui, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é completamente perfeito. Ele é muito válido, a leitura dele é para todo mundo deve fazer a leitura desse livro aqui. Inclusive, eu fiz um post no meu Insta, quem não me segue lá no Insta, por favor, vai e siga, o arroba tá aqui embaixo. Ele me abriu os olhos para várias questões que eu não sabia, então a gente às vezes acha saber tudo e não sabe. E a autora nesse livro, ela já começa afirmando que todos nós somos racistas e no decorrer do livro ela explica isso e fica muito claro para mim que sim, somos todos racistas. E no livro ela ensina a gente a tentar combater isso, tentar combater o racismo estrutural. Ela explica muito bem o que é racismo estrutural, que não basta a gente intitular-se não racista, a gente precisa tentar combatê-lo, tentar ensinar as pessoas, nós como brancos, né, não sofremos na pele o que os negros sofrem, cabe a nós também combatermos o racismo junto com os negros, não só com palavras, mas com atitudes. Esse livro é de fácil compreensão, ele é super curtinho, eu tenho vários cortezinhos que eu tirei dele porque é perfeito, eu marquei o livro inteiro, porque realmente ele ensina demais, ele tem muito conteúdo, ele tem muita verdade, ele tem muita história. E mexeu com o meu coração, mexeu com a minha cabeça principalmente. Eu amei fazer a leitura dele. Todo mundo que me pede indicação de livro, eu falo, toma aqui, leva, sinta-se convidado a ler esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai mudar os teus pensamentos, ele vai mudar a tua vida, a forma como tu enxerga o mundo. Ele mudou a minha vida e tenho certeza que vai mudar a vida de qualquer um que lê. Por isso ele tá nos meus top 3 livros preferidos que eu li nesse ano, porque ele agregou muito na minha vida e porque eu quero que ele agregue muito na vida de vocês também, se tiverem a oportunidade, leiam. Uma das minhas mais recentes leituras e mais engraçadas também, eu nunca li um livro tão engraçado como esse, que é A Noiva do Capitão. Ele é perfeito, sensacional, me tirou várias risadas, várias gargalhadas. Ele faz parte da série de livros da Tessa Dare, aquela série Castles Ever After, que já tem resenha do primeiro livro aqui. Vai ter resenha também do segundo livro, que é Diga Sim ao Marquês. Ambos os livros são muito bons, mas esse daqui é o único que eu fiz a leitura esse ano e merece estar aqui no meu top 3 livros preferidos nesses primeiros 6 meses do ano. O livro é gênero romance de época, então o livro se passa em épocas passadas e conta a história da Madeline, a Mad, que era uma guria que estava prestes a debutar, porém ela tinha fobia social, ela não gostava de estar em sociedade, ela não gostava de estar com grandes públicos, e esse medo, essa fobia de estar com várias pessoas, de se relacionar com a sociedade, fez com que ela inventasse uma história. Ela inventou que ela já estava noiva. Então tudo se deu quando ela foi para um acampamento de férias, se não me engano, ou um retiro, agora não me recordo bem. E lá ela conheceu o noivo dela, porém ele não podia se apresentar para a família dela porque ele estava na guerra. Ele era um soldado e estava lutando na guerra, mas depois ele voltaria e eles casariam e a família dela conheceria ele.
Então, por anos, ela trocou cartas com esse soldado, então ela escrevia cartas para ele, enviava, e ela mesma escrevia as cartas respostas. Então isso deixou o início do livro super divertido, porque ela escrevia cartas aleatórias para ele, falando coisas do tipo: você não existe, mas a minha família reza para você, ou meus sobrinhos estão ansiosos para te conhecerem. É muito engraçado as cartas que ela escrevia para ele, que não existia. Então ela viveu por anos escrevendo para alguém que não existia, e como o destino não brinca, né, essas cartas foram entregues lá para a base de guerra, lá para onde os soldados ficavam, e quem recebia era o Logan Mackenzie, que era o noivo dela, que era o cara das cartas dela, que ela escrevia com esse nome perfeitamente. Então o destino não erra, né? Porque tinha um soldado em guerra que se chamava Logan Mackenzie e que recebia as cartas dela. Porém, ele nunca escreveu para ela de volta, ele só recebia. E ela, achando que ninguém tinha conhecimento das cartas dela e que isso nunca seria descoberto. Até que a família dela começou a pressionar ela não aguentava mais mentir para a família dela, porque todo mundo adorava o noivo dela, que não existia, e ela decidiu matá-lo. Então ele morreu em confronto, ela viveu de luto até então, porque isso também fazia ela não viver em sociedade, porque ela estava vivendo em luto, ela não estava preparada para viver em sociedade. Até que o noivo dela, fictício, morto por ela, aparece para se casar com ela. Ela toma uma grande surpresa, né? Até porque as intenções dele não eram boas. Ele queria casar com ela só para garantir terras para os homens que trabalhavam com ele, os amigos dele, soldados que não tinham mais nada, que tinham perdido tudo na guerra, inclusive suas famílias, suas casas. Então ele queria garantir que esses soldados tivessem onde morar, tivessem terra para recomeçar. E sabendo que a Mad tinha, o casamento tornou-se algo muito importante para ele, então ele fez de tudo para casar com ela. É claro que teve muita relutância da Mad, porque mesmo ela não admitindo, ela sempre nutriu uma paixão por aquele noivo que ela inventou, por aquele capitão que ela inventou. Então saber que ele não amava ela acabou com todas as esperanças que ela tinha, e ela fez de tudo para adiar esse casamento, para não consumar esse casamento. E o resto eu vou deixar para contar na resenha que vai ter aqui no canal. Então quero que vocês assistam, porque vale super a pena. É uma história muito engraçada, é uma história muito envolvente. É claro que tem partes problemáticas, como o homem tratava a mulher naquela época, que eu entendi ele como um homem mais grosso, mais um pouco controlador. Então, mas quando a gente lê principalmente romances de época, livros muito antigos, a gente tem que entender que era retratado aquela época. Embora ele seja um perfeito cavalheiro, às vezes ele não era, mas a gente tem que entender que é uma história, que é um livro, que é retratado como na época era, as coisas aconteciam. Então tem suas problemáticas, sim, mas no mais ele é um livro muito legal, trata sobre questões bem importantes, como a fobia social, embora tenha essas partes que a gente precise ficar um pouquinho de olho. No todo, ele é um livro muito divertido e muito legal. Eu indico muita leitura para você. Com certeza, A Noiva do Capitão vai fazer com que você dê bastante risada, com que você fique bem alegre. E eu não conseguia parar de ler, eu li o livro em 2 dias, porque eu ficava até de madrugada lendo ele, porque eu queria saber, eu queria dar mais risada, eu ansiava por mais um capítulo e mais um capítulo. Então foi uma leitura que valeu super a pena e eu gostei bastante, por isso tá no meu top 3. E agora, para finalizar o meu top 3 de livros preferidos que eu li nesses 6 meses, com certeza esse daqui é o meu preferido,
esses aqui, porque eu dei uma roubadinha e coloquei 2 livros porque eu não conseguia me decidir, mas eles fazem parte da mesma série, então tô perdoada, né, pessoal? Que são O Duque e Eu e O Visconde que Me Amava, da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. Ai, meu Deus, como que eu demorei tanto tempo pra conhecer essa série, pra começar a ler esses livros. Eu não sei como eu vivia sem eles. São perfeitos, perfeitos. Eu li até o 4º volume já, e agora eu comprei o restante dos livros pra terminar. Os 9 livros, são 9 livros no total para terminar a série. Já tô ansiosa para terminar logo, porque vai ter muito vídeo no canal, então eu não vou me alongar, não vou falar muito sobre eles, até porque eu sei que a maioria de vocês já conhece os livros, já conhecem a série da Netflix, que é sobre esse primeiro livro aqui. Então não vou ficar me alongando aqui, porque vai ter muito vídeo, vai ter vídeo de resenha dos livros separados, depois vai ter dos livros juntos e a gente vai falar muito sobre os Bridgertons. Então, para não ficar muito maçante, eu só vou falar que eu amei demais eles, trouxe os 2 porque eu não consigo escolher qual eu gosto mais. Às vezes eu fico mais inclinada no Visconde que Me Amava, às vezes eu gosto mais do Duque e Eu, porque foi esse livro que me fez gostar dos outros, que me fez continuar a série, então eu fico um pouco assim, qual que eu gosto mais. Então eu trouxe os 2 porque eu gosto dos 2 da mesma forma, talvez desse um pouquinho mais, não sei, não sei. Os 2 são perfeitos, o 3º volume também é muito bom, o 4º volume também é muito bom. Tô ansiosa para ler o resto, porque tenho certeza que também vão ser muito bons. Para quem não sabe nada sobre a história, o que eu duvido, cada livro conta a história de um dos irmãos Bridgertons. Esse daqui é da Daphne, que conta a história dela, de romance com Simon, o Duque Simon. E esse daqui conta a história de romance do Anthony. São histórias que se complementam, mas não necessariamente você precisa ler todos eles para entender a história. Por exemplo, você não precisa ler este livro aqui para entender este livro aqui, porque é uma história diferente a cada livro, não é a continuação. É claro que se você ler... Encontrei isso na internet sobre este livro. Ok, Siri. É claro que se você ler eles em ordem, se ler a série toda, vai ser muito melhor, né? Vai ser muito mais rica em detalhes, você vai ficar quase uma prima ali da família ou uma irmã perdida, porque você vai saber tudo de todos os irmãos, por isso que eu te recomendo que tu leia a série inteira, mas não necessariamente você precise ler ela inteira para entender os livros. Eu só digo para vocês, leiam, 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 porque vocês vão se apaixonar. A Julia Quinn é uma autora incrível, eu amei a escrita dela, é muito fluida, é muito fácil. Os livros são perfeitos, as capas também eu acho muito bonitas e tenho certeza que vocês vão gostar. E comenta aqui embaixo se vocês querem logo a resenha dos livros, mais vídeo falando sobre eles. Esses aqui foram os meus top 3 livros lidos nesses primeiros 6 meses do ano. Eu estou bastante feliz que as minhas leituras estão rendendo. Então eu estou na minha meta, que era chegar aos 12 livros lidos no mês de junho, e já bati essa meta, já li os 12, então tô bem contente porque ano passado as leituras não fluíram, esse ano elas estão fluindo muito mais, embora o meu tempo esteja muito menor do que o ano passado, então eu estou conseguindo administrar o meu tempo muito bem, para ter tempo de ler os meus livros, e tô bem feliz com isso. Tô lendo livros muito bacanas que estão agregando muito no meu conhecimento e na minha saúde mental também, porque livro para mim é terapia e eu tô muito feliz que eu tô conseguindo ler bastante livro legal. Quero trazer bastante dica para vocês. Comenta aqui embaixo o que tu quer ver no canal, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, por favor, chama o pessoal para se inscrever aqui no canal. Vamos aumentar a nossa legião de leitores, todos serão muito bem-vindos. Beijinhos
Tchau!